quem for encontrando e pudesse colocar de pé, vamos estar todos lendo a mensagem do Senhor. Amém? Todos encontraram? Que diz assim, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastassem um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havemos trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas por que tu mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompeu-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderou dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? O irmão pode se assentar. Em nome de Jesus, curve sua cabeça, vamos fazer um minuto de oração. Pai, nesse momento acabamos de ler a Tua palavra. Nós estamos aqui desejosos para ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. Como Tu já tem falado através dos louvores, através das oportunidades de cada um nessa noite, Pai. O Senhor, Pai, possa continuar a falar nesse momento, Pai. Eu quero te pedir, seja bem-vindo a este lugar. A casa é tua, o povo é teu, tu tens liberdade nesse lugar, meu Pai. Faz como tu queres nessa noite, Pai. De uma maneira que a gente possa sair daqui entendendo e recebendo tudo que o Senhor falar, meu Pai, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, irmão? Agora exalte bem bonito para Deus, é para Deus, aleluia. Irmãos, nessa noite, aleluia, Deus colocou no meu coração, na verdade, 2 mensagens. No livro de Jó, que os irmãos trouxeram, e essa mensagem no livro de Lucas, aleluia. Mas, irmãos, nessa noite, Deus ele bradou mais forte sobre o livro de Lucas, dessa mensagem da pesca maravilhosa. Porque vai relatar um momento a qual os discípulos estavam pescando em alto mar. O Senhor chamou os 12 discípulos, mas eles ainda tinham as profissões deles, que eram pescadores. Então eles ainda costumavam pescar, ainda costumavam ir a estar no mar a pescar. Aleluia. E a Bíblia vai falar que Jesus passou para o outro lado e chegou aonde os discípulos estavam, no lago de Genezaré. E a Bíblia vai dizer que Jesus chegou e pediu o barco de Simão Pedro para que pudesse estar ensinando a multidão de dentro do barco, porque naquela época não tinha púlpito, não tinha altar, tinha que ser o barco. Então Jesus ficava no meio do mar, no barco, e a multidão na terra, sentados, ouvindo a palavra do Senhor. Irmãos, o que eu acho interessante nesse momento da história é que os sermões de Jesus não era só de 1 hora, não era só de 2 horas. Irmãos, era prolongado. E tomava o dia inteiro. Aí você imagina aí, Simão Pedro com os demais discípulos, que vai falar aqui da palavra que Tiago e João estavam junto com ele. Passaram a noite em claro pescando. Estavam cansados. Estavam desanimados porque não pegaram nada. E quando amanheceu o dia, Jesus pediu o barco de Simão para estar ensinando a multidão. Aí você imagina aí, irmãos,
a mente de Simão, dizendo, não sei não, Jesus não está entendendo que eu estou cansado. Jesus não está entendendo que eu passei a noite e não consegui nada. E eu ainda tenho que esperar Jesus terminar para eu ir embora. Você imagina isso, irmão, pensando isso? Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que Jesus, tudo está no controle das nossas vidas. Não há nada, aleluia, que aconteça que Ele não saiba, aleluia, que Ele não permita. Porque tudo está no controle do Senhor. Porque Jesus, eu imagino que o Senhor permitiu Simão e os demais discípulos não pegarem nada. A noite inteira eles lá lutando, pescando. Irmãos, eles eram pescadores experientes. Eles sabiam onde os peixes estavam. Mas naquela noite os peixes se esconderam. Não sei se você está entendendo. Quando Jesus permite algo na nossa vida, mesmo que a gente seja experiente a fazer tal coisa, Deus não deixa acontecer. Eu não sei se você está entendendo. Quando a gente tem experiência a fazer tal coisa, a viver tal coisa, a ir para tal lugar, e quando muitas das vezes a gente diz, eu vou, eu sei, eu faço. Aí sabe o que Jesus faz? Não vai não, tu não sabe não. E Deus permite tudo dar errado. Sabe por quê? Porque tudo é Ele. Tudo é para Ele. Aleluia! Nós não sabemos nada, nós não somos nada se o céu não for dado para nós. Tudo é para Ele. Aí eu me imagino aqui, Simão foi com os demais discípulos para aquele mar, para pescar, por quê? Porque eles eram experientes. Eles sabiam onde os peixes estavam. Então eu me imagino Simão convocando Tiago, João e dizendo assim, vamos ali pescar, daqui a uma hora a gente volta. A gente vai conseguir já os peixes, porque nós sabemos pescar, nós sabemos onde é que estão os peixes, nós temos experiência. Mas Jesus já imagina dizendo, nessa noite os peixes não vão aparecer. Sabe por quê? Porque quem manda no mar sou eu, quem manda nos peixes sou eu, aleluia! E eu tenho algo a ensinar para Simão. Não sei se você está entendendo, irmão. Mas Jesus permitiu aquela circunstância na vida de Simão Pedro para ensinar algo para ele. Sabe o quê? Depender de Deus. Às vezes, irmão, passamos por situações porque o Senhor quer nos ensinar a depender dEle. Não da nossa capacidade, não da nossa conta bancária, não das nossas amizades, mas dele. Tudo é dele. Nessa noite Deus me trouxe aqui para te dizer que está chegando a reta final do ano e você ainda não aprendeu que você tem que depender dele. Você ainda não aprendeu que tudo na sua vida é dele, não é nada seu. Aleluia. Deus nessa noite me trouxe aqui para te trazer de volta para a posição. Sabe qual é a posição? De servo. O servo sempre vai depender do seu Senhor. Ele não pode dar nenhum passo se o seu Senhor não disser para ele dar um passo. Ele não pode fazer nada se o seu Senhor não mandar ele fazer. Irmãos, às vezes eu vejo circunstâncias de pessoas, aleluia, que por achar, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus, e sirvo há 30, 40 anos, 50 anos, fundou a igreja, mas não aprendeu a depender de Deus. Não aprendeu. Porque passa cada circunstância, Deus permitindo para que a pessoa baixe a bolinha e dependa dele, e a pessoa ainda não entendeu. Aleluia. Simão Pedro aqui podia até dizer, não, eu sou discípulo de Jesus, eu ando com Jesus. Eu vou conseguir já esses peixes, porque eu estou andando com Jesus. Jesus, espera aí, Pedro, eu quero te ensinar algo. Não é só porque tu anda comigo que tudo vai dar certo. Calma lá. Precisas ver o tratar meu na tua vida. Irmãos, eu vejo pessoas a dizer assim, eu não sei porque eu estou passando por isso, se eu sou serva de Deus, se eu oro, se eu jejum, se eu subo um monte, desço um monte, faço vigília, e eu estou passando por isso. Irmão, tem pessoas que quando fala isso, são pessoas que não têm noção. Sabe por quê? Porque ainda somos seres humanos. Ainda estamos na terra. Nós não somos anjos ainda no céu, não. Nós somos imortais ainda, não. Nós ainda estamos na terra passando sim por aflições. Não é porque você é servo de Deus que você vai ser imune, não. Você vai passar.
Irmão, sabe o que é que eu entendo? É que quando eu passo por situações difíceis na minha vida, aí eu vejo como um cuidado de Deus ainda pela minha vida. Eu vejo que aquelas lutas, aquelas adversidades, é porque ainda Deus tem propósito na minha vida. Porque quando Deus não tem mais nada na vida de alguém, não acontece nada. Nada sai do lugar, nada muda do lugar. Aí a pessoa diz, eu não passei luta. Porque Jesus já cansou de falar contigo. E você não deu ouvido. Tá entendendo? Quando você ainda passa a luta, é porque você ainda é um escolhido e uma escolhida. Você ainda tem propósito. Deus ainda tem algo a fazer na tua vida. Aleluia. Veja isso como um privilégio. Aleluia. Cada luta a mais que você enfrentar, o degrau, você está subindo na escada da honra. Aleluia. Eu vejo dessa forma, irmão. Então, cada luta que eu passo, mesmo que naquela hora doa, eu derrame lágrimas, eu penso que o mundo acabou. Quando eu paro, eu digo, Senhor, é porque eu estou subindo as escadas. Porque, irmãos, imagina aí. Quando você vai subir uma escada, você não sobe tudo legal, não. Dependendo de como for a escada, se for longo, você sobe já para morrer no meio do caminho. Você já quer que acabe logo a escada. Né? Não é um esforço? Você tem que fazer um esforço físico para subir? É a mesma coisa na presença de Deus. Cada luta é um esforço. Cada batalha é para você passar e enfrentar. Cada adversidade é uma escada que você está subindo diante do Senhor. Não sei se você está entendendo. Mas Deus nessa noite está falando aqui com pessoas. Deus está falando aqui com pessoas. Que Deus está me revelando aqui nessa noite que você tem tido para Deus e perguntado o porquê de tanta luta. E porquê de tanta adversidade. E porquê tanta pedrada. E porquê tanta perseguição. E porquê tanta cara feia. Entenda bem, Deus. É porque Ele está subindo a escada. Tu está subindo a escada, irmão. E quando você está subindo algo, sempre vai haver alguém para te fazer voltar para trás e fazer descer a escada. Aleluia. Mas o teu foco é chegar no topo da escada, não é? Então continua subindo olhando para cima. Aleluia. Porque quando tu chegar lá, você vai dizer, valeu a pena. Cada esforço que eu passei para chegar até aqui. Irmãos, quando a gente entende isso, aí cada cara feia, cada pedrada, eu digo, Senhor, é porque a escada tá crescendo, eu estou subindo. Aleluia, então é para glorificar o teu nome. Aleluia. Irmãos, o Senhor quis que Simão Pedro aprendesse isso, a depender de Deus, a baixar a bolinha de Pedro, porque Pedro achava que tudo tinha que ser do jeito dele, da forma dele. Aleluia, tinha que ser no horário dele. Aí Jesus disse, espera aí, Pedro, agora tu vai passar o dia todinho aqui ouvindo meu sermão, para tu entender que tudo está no meu controle. Aleluia. Irmãos, quando Deus fala e a gente não dá ouvido, aí Ele permite uma circunstância para a gente parar e ouvir a voz do Senhor. Aleluia, Senhor. Porque, irmãos, às vezes Deus fala conosco através de uma palavra, através de um louvor, e às vezes a gente se faz desentendido. Não foi para mim, não, foi para o irmão do lado. Não foi para mim, não, foi para o irmão do lado. Jesus dizendo, é para você mesmo. Sabe por quê? Porque o Senhor é o único que conhece os nossos pensamentos, as nossas intenções, o nosso eu de verdade. Porque, irmão, sabe o que a gente vê? Eu particularmente percebo muito. É pessoas que tentam esconder o seu eu de verdade. Quando está tudo bem, é de um jeito. Quando está tudo mal, é ladeira abaixo. Não é a mesma pessoa. E aí eu começo a ver que às vezes Deus permite circunstâncias para tratar o nosso eu de verdade. Que às vezes a gente tenta colocar dentro de uma caixinha. E Jesus dizendo, eu não quero que você coloque dentro de uma caixinha para guardar. Eu quero que você arranque fora. Sabe por quê? Porque quem deve habitar na tua vida é o meu espírito, é o meu caráter. Não é o teu. Aleluia. Mas, irmãos, eu venho aqui nessa noite dizer algo profético da parte de Deus.
Deus, através dessa palavra, começou a falar comigo em casa. E disse assim para mim: Vitória, lança fora o que tu tem guardado. Lança fora o teu erro. Lança fora as tuas vontades. Lança fora o teu pensar, o teu agir, o teu falar, que muitas das vezes até entristece o Espírito Santo. Lança fora. Eu venho aqui nessa noite dizer: o culto é denominado culto da vitória. Todo mundo quer vitória, mas ninguém quer renunciar para chegar na vitória. Eu venho aqui te dizer: para tu chegar na vitória, tu tem que renunciar. Para tu chegar na bênção, tu tem que jogar fora. Eu venho aqui nessa noite te dizer: joga fora, joga no mar. Aleluia. O que tem tentado atrapalhar de tu chegar na vitória? Porque, irmãos, às vezes o que atrapalha da gente chegar na vitória é a nossa boca grande. É fala demais. Às vezes o que impede de nós receber a vitória é ouvir demais. Está entendendo? Tudo isso Deus precisa ser tratado, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Vou te falar aqui um testemunho forte e verídico. Na época da pandemia, eu fazia círculo de oração na minha casa. A pandemia truando, e eu abria a minha casa para o povo de Deus vir orar lá em casa. Todo mundo se reunia para orar. Mas teve um dia que só tinha eu e a mãe. Nesse dia ninguém veio. Irmão, começamos a orar. Quando começamos a orar, me deu aquela vontade de chorar tão grande que parecia que algo tinha acontecido. Mas não tinha acontecido nada, estava tudo bem. E aquela vontade de chorar, como se algo grave eu estava sentindo ou passando. E eu comecei um choro, e chorando, sem conseguir parar. E eu não estava entendendo. Quando eu consegui me conter e parar, eu disse assim: mãe, o Senhor falou comigo nesse momento desse choro. Aí eu disse para ela: sabe quando o Senhor falou? Que esse choro não era meu. Que esse choro era o Espírito Santo do Senhor que estava chorando e se entristecendo por causa do povo dele, que estavam pensando que vão para o céu com suas manias, com seus comportamentos, que vão para o céu com o seu zelo, as suas vontades. E o Espírito Santo estava chorando, porque muitos estão com esse pensamento, e quando Jesus voltar vai vir. Não, foi muito forte. Foi uma experiência muito forte que Deus fez eu sentir passar. Então, por isso que a cada dia, desde esse dia, irmão, que Deus fez eu passar por essa experiência, a minha oração sempre é essa: Senhor, arranca as minhas manias, arranca os meus eu, as minhas vontades, meus comportamentos, que eu quero ir para o céu, não com o meu eu, a minha vontade, como eu quero, mas sim como tu queres. Porque eu quero é chegar lá. Eu não quero ter passado 30, 40 anos servindo a Deus, naquele grande dia eu ficar, não. Eu quero ir para lá. Aleluia. E a minha oração, irmãos, tem sido essa. E eu espero que a partir de hoje seja a sua também. Comece a pedir: Senhor, arranca minhas manias, arranca minhas vontades, arranca a minha maneira de pensar, de falar que desagrada o Senhor, porque eu quero é morar no céu. Aleluia. E aí a Bíblia vai falar, irmãos, que o Senhor pediu o barco de Simão Pedro. Irmão, se fosse, vamos dar um exemplo, se fosse nós, naquela época, e aquele barco fosse nós tínhamos ficado com aquele enfezamento, aquela raiva, porque Jesus estava demorando para o culto terminar, e nós queríamos ir embora. Não sabe desse jeito, não, irmão. Se fosse nós no lugar de Simão Pedro, ia dizer: peraí, Jesus, um minutinho, você vai terminar o culto logo? Que eu preciso do barco para ir embora. Aí, irmão, a gente ia fazer isso aí. Porque quando o pastor está passando o culto da nova, a gente só falta querer pegar o microfone da mão do pastor para terminar o culto. Irmão, isso é verídico, eu vejo cada cena. Mas, irmãos, eu venho aqui nessa noite dizer: Jesus quis ensinar a Pedro também a paciência. Deus quis ensinar a Pedro que não era do jeito dele, não era na hora dele. Era como Deus quisesse para ele. Deus quis que ele passasse a noite sem pegar nada, para que ao amanhecer ele viesse depender do Senhor Jesus. Ele viesse sentar para ouvir o Senhor falar, absorver aquelas palavras. Mas quando o sermão de Jesus acabou,
A primeira coisa que Jesus falou foi: Simão, lança as redes. Lança as redes ali, ó, naquele lugar ali, ó. Se Simão tivesse ficado invocado e tivesse ido embora, ele não teria recebido a bênção de ter pescado os peixes. Irmãos, às vezes o que impede da nossa bênção chegar, a nossa impaciência, é a nossa ansiedade. É porque se a gente demorar um pouquinho, a gente acha que Jesus não vai fazer. Aí muitos querem fazer: eu vou deixar de servir a Deus, eu vou me afastar. Porque faz tanto tempo que eu espero a promessa e nada acontece. É porque Jesus quer te ensinar que é no teu tempo não, é no tempo dele. Irmãos, o que eu tenho visto, que o principal, aleluia, caminhada do Evangelho, não é somente a renúncia, é a perseverança. É a perseverança, irmão. Deus, ele só vai fazer na vida daquele que persistir. Mesmo entrando um ano, saindo um ano, ainda não aconteceu, Deus quer ver se tu vai persistir. Porque aquele que persiste é que consegue levar o prêmio. Aquele que desiste não leva nada. Só levou poeira. Está entendendo, irmão? Deus quer ver se a gente vai persistir, vai permanecer, vai prevalecer. Aleluia! Deus, essa noite te trouxe aqui para te dizer: o ano está encerrando. Você pode achar que não vai acontecer nesse ano que Deus tem na tua vida. Você pode até achar: não, o ano já está encerrando, teve um ano todinho, não aconteceu, vai acontecer agora. Nos 45 segundos do segundo tempo, nos 45 segundos, né? Do segundo tempo, o povo diz. Irmãos, eu venho aqui te dizer: para Deus fazer, é em 1 minuto. Para Deus fazer, pode anoitecer e no amanhecer com a vitória chegar. Não, irmãos. Se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro pode acontecer. Porque Deus não trabalha com o nosso tempo, é com dele. Se Ele quiser, na noite de Natal pode te entregar a vitória. Se Ele quiser, na hora da virada, Ele pode te entregar a vitória. É só se você crer. Mas se também não acontecer, não queira questionar com Deus e dizer: é mais um ano que passou e não aconteceu. Calma. Pode ser esse ano que vai chegar a tua vitória. Pode ser o teu ano. Irmãos, eu quero falar coisas que eu vivi. Porque entrava ano e saía ano, e eu dizia: Senhor, cadê a promessa? Cadê o cumprimento da promessa? A pessoa disse que eu ia ser missionária, que eu ia levar a tua palavra. Irmãos, eu só tinha a promessa, mas não tinha acontecido ainda. E entrava ano e saía ano, e eu dizia: Senhor, e a promessa? Irmãos, eu confesso que dava vontade de querer desistir. Dava vontade de querer: não, o Senhor falou, mas eu vou ficar sentada mesmo. Deus não vai querer fazer na minha vida estar no altar, não. Vou ficar sentadinha mesmo. Irmãos, quando eu comecei a pensar sobre isso e dizer: não, vou me esconder lá na última cadeira, vou ficar sentadinha lá, vou ver Deus levantar outra e fazer na vida de outro. Aí Jesus olha e diz: espera aí, Vitória, eu não te fiz a promessa? Pois agora chegou a hora, sai daí. Sai de trás que eu vou te colocar na frente. Lembra da sua E começou a roda girar. E começou o telefone a tocar. E Deus começou a fazer, irmãos. E é tão lindo que Deus começa a fazer, porque você fica igual criança, toda emocionada. Porque chegou o convite, chegou a hora de acontecer, irmãos. Mas aí eu comecei a ver, irmãos, que os processos de Deus, Ele fez eu esperar um tempo para acontecer na minha vida, porque Ele estava trabalhando na minha vida. Mas eu percebi mais ainda que mesmo tendo acontecido, Ele continua trabalhando na minha vida. Porque, irmãos, para eu chegar onde eu já cheguei, e eu mesmo percebo isso e fecho, de chegar no nível aonde eu cheguei, irmãos, eu vejo até pela forma e a maneira das pessoas depois falarem do culto. Porque às vezes eu ia ministrar em alguns lugares, no começo, e as pessoas diziam o quê? Mulher, tu grita demais, tu fala demais. E aí eu vi aquilo como um defeito. Eu digo: não, Senhor, como é que eu vou pregar gritando? Como é que eu vou pregar falando muito? Eu
Senhor. Quem vai me capacitar é o Senhor. E eu quero viver o que Deus na minha vida. E eu comecei a ver o trabalhar de Deus, irmãos. Eu comecei a Deus fazer. E aí já diminuiu mais a gritaria. Lá não grito mais tanto. Mas eu já quero lá acontece. Mas eu vejo que Deus já começou a moldar e a trabalhar. Porque, irmãos, Deus ele começa a fazer na nossa vida e começa a fazer a gente perceber os ambientes que a gente vai. E a gente tem que se adequar àquele ambiente. Você está entendendo? Porque, irmãos, quando Deus ele quer fazer na nossa vida, Ele faz. Não importa como seja o nosso comportamento, não importa como seja a nossa vontade, a nossa maneira de agir, Ele faz. Mas quando Ele precisa levar você a ambientes que precisam ser mudados, aí Deus começa a trabalhar em você. Você está entendendo como é que Deus faz? E eu estou falando isso aqui como testemunho do que Deus tem feito na minha vida, mas Ele também pode fazer na vida de muitos aqui. Porque não foi somente para mim que Deus me deu promessa, não, foi para todas. Cada um aqui tem uma promessa. Cada um aqui Deus tem um propósito. Cada um aqui Deus tem um chamado. Eu não sei qual é o teu. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, tu vai viver. Tu vai viver o que eu te entreguei, tu vai viver o que eu te chamei, tu vai viver, aleluia, as maravilhas que eu tenho para a tua vida. Porque, irmãos, eu começo a ver que Deus não morreu, não somente para nos salvar, mas também morreu para que a gente pudesse viver coisas grandes. Irmãos, a gente vir para a presença de Deus com o pensamento de viver coisa pequena, você está no lugar errado. Porque Jesus é coisa grande. Jesus te resgatou, te limpou, te salvou para te fazer viver coisas grandes. Não vê o que aconteceu com a vida de Simão Pedro? Ele achava que já era grande por ser um grande pescador. Mas Deus fez maior, fez ele um pescador de homens. Fez ele um dos fundadores da igreja primitiva. Colocou ele em cabeça. Não sei se você está entendendo. Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus vai fazer você chegar além. Deus vai fazer você viver além. Deus vai começar a trabalhar na tua vida, te capacitar, te moldar, trabalhar e arrancar o que preciso for para tu chegar onde o Senhor tem na tua vida. Porque para Ele não há nada impossível. Não há nada. Eu não sei qual é o propósito que deixei na tua vida, mas eu só sei que tu vai viver lá. Tu vai chegar. Pode passar o tempo que for. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Que portas vão se abrir, caminhos tu vai trilhar, lugares, aleluia, tu vai chegar. Vou te dizer uma coisa. Quando você começa a ser fiel a Deus, Ele é fiel com você. Quer viver muito mais de Deus? Seja fiel. Seja obediente. Renuncie tudo por amor a Ele. Irmãos, fácil? Não é não. Não é não. Porque eu também renunciei muito para viver esse chamado que Deus tem na minha vida. Renunciei minha vida profissional. Renunciei viver uma vida financeiramente boa para viver o chamado do Senhor. Para viver essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus me fez eu entender que a vida profissional e a vida financeira que eu poderia ter, Deus podia me dar muito mais. Deus podia me dar 2 vezes mais. Então eu renunciei tudo. Fácil? Não foi e nem é. Mas eu também posso te dizer, pelos olhos da fé, Deus já começa a fazer a gente ver além. Porque uma coisa Deus disse para minha mãe: não há lugar alto e nem longe que eu não possa levar. Está entendendo? E Deus falou isso para minha mãe, sabe aonde? Em um dos hotéis mais luxuosos de Fortaleza, na beira-mar. Ela foi no meu lugar, porque quem foi a convidada fui eu. E eu disse: não, eu não vou não. Eu não sei nem estar nesse lugar. Eu comecei a achar que eu não era capaz de estar naquele ambiente. Olha a mentalidade como o ser humano é, né? Mas aí Deus me fez eu entender: Vitória, tu tem que estar preparada para estar nos lugares que eu vou te levar. Tu
tu tem que estar preparado, irmão. Tu tem que estar preparado. Eu venho aqui te dizer, tu tem que estar preparado. Porque o que Deus tem pra ti, não é somente aqui na região da Calcaia, não. É longe. É além, é fora de Fortaleza, em todo o país, eu não sei. Mas Deus faz coisa grande. Faz coisa grande. E Ele vai fazer na tua vida. Eu profetizo e declaro sobre ti. Deus está mandando eu profetizar. Levanta a mão para receber. Tu vai chegar em lugar tão alto, tão grande, que tu vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus me mostra pessoas aqui chegando em lugares altos, em lugares grandes, em outros estados, em outros países. Porque o teu Deus é poderoso para te fazer chegar lá. Aleluia. Porque, irmãos, se vocês tivessem, aleluia, esse discernimento assim mais ainda espiritual para você ver o poder do teu Deus, você não ia chorar, você não ia se desesperar, você não ia achar que o mundo acabou só porque ainda não aconteceu o que Deus tem na tua vida. Você ia se alegrar, sabe por quê? Porque o tempo agora é o tempo da preparação para tu chegar lá. E Deus me fez eu trazer essa palavra aqui de Simão Pedro. Ele teve que esperar o tempo de Deus. Ele teve que renunciar o eu dele, a vontade dele, de pescador experiente, para viver a ordem que Deus deu para ele. E mandou ele lançar a rede. Quando ele lançou as redes, irmãos, veio tanto peixe que as redes começou a se romper. E ele teve que chamar os outros discípulos, Tiago e João, para ajudar ele naquela pescaria. Irmãos, sabe o que eu vejo nesse momento da palavra? É o que Deus vai fazer na tua vida será tão grande que tu vai ter que dividir a vez. Tu vai ter que entregar pro teu vizinho do lado. Tu vai ter que entregar pro irmão da igreja. Porque a bênção vai ser grande. Porque quando Deus faz na minha vida e na tua vida é pra gente compartilhar a bênção. É pra gente dizer, olha, foi o meu Deus que me deu. Foi o meu Deus que fez. Foi o meu Deus que abriu a porta. Glória! Porque o nosso Deus, ele faz assim. Ele não quer que a gente seja egoísta, de receber a bênção e depois se esconder e perder o caminho da igreja. Não, mas vim voltar para agradecer e honrar o nome do Senhor naquele lugar. Irmãos, e ali Simão teve aquela grande pescaria, mas quando ele teve aquela grande pescaria, eu imagino que ele se alegrou, ele se maravilhou, ele se regozijou. E Deus quis mostrar para ele que aquilo não era nada, porque Deus ia fazer coisa maior e grandiosa na vida dele. Porque quando ele estava lá se alegrando, Jesus disse, espera aí, Simão, vem cá, eu vou te fazer pescador de homens. Tu não vai ser mais pescador de peixe, não, tu vai ser de homens, porque eu tenho um lugar maior para ti. E ali, eu imagino que Simão Pedro entendeu. Eu estava aqui me desesperando por causa de uns peixes, e Deus querendo um lugar maior para a minha vida. Você está entendendo, irmão? Deus está mandando eu te dizer, para quem tu está se desesperando por causa dessa luta, por que tu está se desesperando por causa dessa porta fechada? Sabe por quê? Porque Deus tem muitas e muitas outras portas para abrir para ti. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, a gente se desespera por causa de poucos peixes, espiritualmente falando, de lutas, de peleja. E Deus querendo que a gente seja pescadores de homens, coisas maiores, coisas grandes. Irmãos, eu venho aqui te dizer nessa noite, Deus vai te abrir os teus olhos para tu ver e enxergar, aleluia, o que for melhor para a tua vida, aleluia, o que for para honrar o nome dele, aleluia, e as coisas grandes que ele tem para te entregar. Porque, irmão, eu vou te dizer uma coisa, Deus está me fazendo, aleluia, eu trazer esse exemplo para vocês. Que às vezes a pessoa, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa tem um carro simples, vamos dizer assim, um Celta, um Palio, um carro simples, né?
E aí a pessoa acaba tendo um problema com o carro e aí depois não tem mais o carro. Vende, não sei, quebra. Aí a pessoa começa a reclamar diante de Deus porque não tem mais aquele transporte. E começa a dizer, ah, Senhor, aquele carrinho era tão bom e eu não tenho mais. Ali quebrava tanto galho, mesmo que fosse simples, mas era bom. Mas só que Deus está querendo fazer com que a pessoa entenda através daquela situação que Ele quer dar o melhor. Ele quer dar uma marca melhor de carro para a pessoa e a pessoa se lamuriando pelo que perdeu. E a pessoa se lamuriando pelo que acabou. Eu não sei quem aqui nessa noite está se reclamando, está murmurando pelo que acabou, pelo que passou, pelo que perdeu. Mas Deus está mandando eu te dizer, porque Deus quer te dar o melhor. Deus quer fazer com que chegue o melhor na tua vida. É fácil? Não é quando a gente perde algo. É difícil, irmãos. É difícil quando a gente perde, né? Um relacionamento, uma amizade, um bem material. A gente chora, a gente dói, a gente acha que o mundo acabou, né? A primeira coisa é dizer, eu não vou mais viver. E Deus dizendo, calma, tu vai viver, mas tu vai viver com o melhor relacionamento, com a melhor amizade, com o melhor bem material que eu vou te entregar. Não sei se você está entendendo. Mas a gente tem que estar preparado pelas perdas que Deus quer que a gente tenha. Eu não sei quem aqui está precisando ouvir isso, mas Deus está mandando eu falar. Tu tem que estar preparado, porque perdas tu vai ter, não vai ser Satanás que vai tirar, não, vai ser Deus. Vai ser Deus. Mas é para que seja coisas melhores chegar e aparecer na tua vida. Porque, irmão, nós somos seres humanos, nós somos pessoas influenciáveis. Somos pessoas que a gente se apega, né, a algo ou alguém. E quando perde? Quando acaba? A gente começa achando que tudo se findou. E Deus dizendo, não chore mais pelo que acabou, pelo que se foi, não. Chore agora pelo melhor que está chegando na tua porta. Comece já a chorar, mas de agradecimento pelo melhor que vai chegar na tua vida. Eu não sei se você está entendendo. Aqui Pedro, eu imagino a mente dele a mil, achando que tinha acabado tudo, que tinha perdido aquela boa pescaria. Mas Deus estava dizendo, Pedro, calma. Tu não perdeu não, porque eu vou te dar em dobro. E foi tão em dobro que ele colheu muitos peixes. Eu não sei se você está entendendo, irmãos. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite. Esse culto de hoje vai ser um marco na tua vida. Esse culto de hoje, tu vai chegar até aqui nesse altar. Deus está mandando eu chamar pessoas aqui nesse altar. Que tu estava chorando pelo que perdeu, pelo que acabou. Que tu estava querendo se desesperar pelo que se foi. E Deus estava mandando você vir aqui deixar, entregar aqui no altar. Entregar aqui no altar. Porque quando tu entregar e deixar tudo aqui no altar, Ele vai começar a fazer na tua vida. Então se coloque de pé. Se coloque de pé.